por que nós iremos estudar um pouco de psicologia no nosso curso, né? O último parágrafo do primeiro tópico nos justifica de uma forma muito clara o porquê disso. Vamos acompanhar. Os psicólogos estudam os mais variados assuntos, entre eles o desenvolvimento, as bases fisiológicas do comportamento, a aprendizagem, a percepção, a consciência, a memória, o pensamento, a linguagem, a motivação, a emoção, a inteligência, a personalidade, o ajustamento, o comportamento anormal, também o comportamento normal e o tratamento de situações comportamentais anormais, influências sociais, comportamentos sociais, entre muitos outros. O campo da psicologia é muito vasto, né? E, portanto, é uma ciência que ajuda a fundamentar várias outras ciências, onde na enfermagem não é diferente. O profissional de saúde deve sentir-se bem consigo mesmo, se pretende fazer alguém sentir-se bem. Não é um robô, nem tampouco são as pessoas que trabalham com ele, como pacientes, médicos, supervisores, enfermeiros e todos os outros no campo, né? Por isso é preciso que a gente se aproprie um pouco da psicologia para entender não somente a si próprio, mas como também as demais pessoas que vão perpassar por nós, né? Seja em atendimento, seja como colega de trabalho. É necessário que a gente entenda as nossas emoções enquanto elas ocorrem e também reconheça a importância das emoções no processo de saúde e doença das pessoas que estão em minha volta. Não somente os colegas de trabalho, mas também os meus pacientes. Entender que nenhuma prática profissional ela é independente, ela depende de muitos fatores, então ela é muito dependente desse contexto psicológico e a gente vai entender o porquê disso durante essa disciplina. Você já se perguntou por que escolheu o curso técnico de enfermagem? O que você objetiva com o curso? Ajudar pessoas, auxiliar no processo de saúde, poder oferecer um pouco de alívio a quem sente dores. Você já se fez esse questionamento? Então, a psicologia em si, ela trabalha este contexto. Muitas das vezes, a gente se vê sem saber o que responder quando alguém nos pergunta: quem é você? Como você se definiria? Será que se eu fizesse essa pergunta hoje, você conseguiria responder com muita clareza? Será que você hoje é a mesma pessoa que há 5 anos atrás se comportava, que falava, que entendia? Esse comportamento humano está em processo de mutação constante, né? Tem até uma frase muito interessante da Clarice Lispector, que fala que se você me conhece há 1 ano atrás, né, você já não me conhece mais, porque eu estou em constante processo de mudança, né? Então, assim é o ser humano, desde o nascimento até a velhice, né, até o fim da sua vida, está em constante mudança. E por que então a gente tem uma única definição? A psicologia vai nos auxiliar nesse processo de entendimento de como nos comportamos, de por que nos comportamos e principalmente de entender que o nosso comportamento ele pode ser controlado por nós, né? Principalmente quando estamos no nosso âmbito profissional, que uma série de pessoas esperam determinados comportamentos nossos e a gente precisa assumir uma postura profissional, tá bom? Então, finalizamos esse primeiro tópico e vamos dar continuidade no segundo, que aí depois de fundamentada a psicologia separadinha da filosofia, né?
Surgem então as primeiras teorias, né? Ainda no século XIX, chamada de as primeiras escolas da psicologia, que vem fundamentar, né, a psicologia agora como uma ciência independente. Surgem então as primeiras escolas da psicologia, que ficaram conhecidas como estruturalismo, associacionismo e funcionalismo. Ainda no século XIX, elas ajudaram a fundamentar a psicologia como ciência. E de uma forma breve e muito direta, a gente tem na nossa apostila uma definição sobre cada uma delas. Então vamos acompanhar lá. O que é o funcionalismo? Procura compreender como funciona a consciência através do modo de se adaptar ao meio, né? Então, de que forma nós funcionamos no contexto que estamos vivenciando. Isso é muito importante, foi uma teoria que direcionou a sua tese, o seu embasamento, para a forma que a gente tem de capacidade de se adequar ao meio que estamos inseridos, de como se comportar, por exemplo, em um ambiente frio. Eu não vou usar roupas extremamente leves, né? Extremamente curtas. Eu vou necessitar me adaptar àquela condição de frio para me proteger, para me cobrir, para me aquecer. Então, o funcionalismo, ele foi uma teoria focada nisso, de compreender essa nossa capacidade humana de se adaptar ao meio que estamos inseridos. Seja essa condição climática, seja essa condição socioeconômica, seja essa nossa condição de relacionamentos, de profissões. Então, o funcionalismo, ele nos coloca na condição funcional, de como funcionamos na condição de se adaptar, nas condições que nos são dispostas. Já o estruturalismo, como diz lá na apostila, procura entender a consciência através do sistema nervoso central. O estruturalismo está interligado, como o próprio nome já sugere, com uma condição de estrutura, né? Quem viu lá nas aulas de anatomia, o que é o sistema nervoso central? Né? É um sistema cerebral, né, que comanda todo o nosso corpo. Então, quando a gente fala de estruturalismo, a gente fala de um comportamento que está pautado na estrutura anatômica do nosso sistema nervoso central. Se eu tenho toda essa estrutura preservada, como é que eu tenho que me comportar, por exemplo, quando eu estou com sono, né? Eu já vou me organizar, vou buscar agasalho para dormir, para descansar. Isso tem a ver com o quê? Com a minha estrutura inata do sistema nervoso central, anatomicamente preservada. Então, eu certamente não terei dificuldade para ter independência nesse comportamento. Por exemplo, se eu sofri um acidente de moto e tive uma sequela, perdi massa cefálica, tive um traumatismo crânioencefálico, né, um TCE, e eu fiquei com sequelas, ou de repente um AVC e fiquei com sequelas, então o meu comportamento vai ser limitado a partir dessas minhas condições de sequela. Por quê? Porque a minha estrutura do sistema nervoso central, ela está alterada, né? Está faltando algo ali, da qual me impede de executar um grupo de comportamentos esperados por mim. Ou seja, essa limitação que me coloca numa condição de limitação física, seja essa limitação de raciocínio, seja essa limitação de pensamento, de fala, independente de qual seja essa sequela. Mas que a falta, a ausência, a alteração dessa estrutura, anatomicamente falando, vai me causar uma limitação no meu comportamento. O estruturalismo, ele foi uma teoria que fundamentou muito a questão dos distúrbios neurológicos, das deficiências neurológicas. Por quê? Porque é uma condição que geralmente são síndromes que acompanham a criança desde a gestação.
e aí uma determinada estrutura cerebral, uma determinada estrutura no sistema nervoso central daquela criança, ela vem alterada, ela vem afetada ou vem ausente e causa, né, um desenvolvimento atípico daquela criança, que não vai conseguir se comportar como comumente as demais se comportam. Então é basicamente essa a importância dessa teoria, o que diz essa teoria do estruturalismo. E por último, nós temos a teoria do associacionismo. Esse nomezinho bem complicado, que diz o seguinte: todo comportamento tende a se repetir se nos recompensarmos assim que nós emitimos. Então, a teoria do associacionismo, ela vai estar justamente com o que o seu nome sugere, a teoria da associação, a teoria que defende que o comportamento está associado a uma resposta. Por exemplo, um instinto nosso, nasce conosco o instinto natural de sentir sede. Então, sempre que eu sentir sede, onde que eu busco água na minha casa? Na geladeira, né? Geralmente. Então, sempre que eu sentir sede, o meu comportamento vai ser o quê? A condição de eu me levantar de onde eu estiver, buscar água, né, na geladeira, colocar no copo e saciar a minha sede. Então, automaticamente, sempre que o meu organismo pedir água, sempre que eu sentir sede, né, aquele comportamento vai se repetir. Por isso, o título da teoria é associacionismo, né? Quando eu emito um comportamento sabendo daquela resposta, que eu estou condicionando aquela resposta, que eu tenho uma determinada ação aguardando determinada reação ou recompensa. Isso me faz fortalecer, fundamentar a teoria do associacionismo. Essa, de uma forma muito simples, né? São as 3 teorias, as 3 primeiras escolas da psicologia surgidas ainda no século XIX, que vieram fundamentar a psicologia, além de muitas outras que surgiram ainda no século XIX, mas essas 3 se destacaram como principais, ficaram conhecidas como as tríades, né, de teorias que fundamentaram, que auxiliaram no processo de fundamentação da psicologia como uma ciência independente. Passando dessa fase de fundamentação, né, no século XX, consequentemente, né, surgiram algumas teorias, aliás, surgiram muitas teorias a respeito da psicologia, né, que ficaram conhecidas como as teorias da psicologia moderna, que são as principais teorias do século XX. Também no século XX, 3 teorias, até mesmo 4, né? Eu posso dizer assim, tem uma outra também que se destacou bastante, mas nós vamos falar de 3 que se destacaram bastante como principais no século XX e que vieram, né, alimentar e fortalecer ainda mais o contexto, o objeto de estudo da psicologia, que é o comportamento humano. Dentre as primeiras, temos o behaviorismo. Vamos acompanhar na nossa apostila no tópico 3. Diz o seguinte: os seres humanos, como conhecemos hoje, apareceram na Terra há cerca de 100 mil anos atrás. Desde então, tem estado provavelmente compreender-se a si mesmo. E essas teorias no século XX vieram a acender, né, essa condição de entendimento de si, discriminando cada área, cada campo da psicologia e a sua importância. Dentro dessa primeira teoria, nós temos o behaviorismo. O que é a teoria do behaviorismo ou behavior? É a teoria comportamentalista. Está muito associado à condição do funcionalismo, né? Mas John Watson, que foi o fundador dessa teoria, ele criticava que esse funcionalismo, esse estruturalismo, essas teorias, elas não conseguiam ter uma fidedignidade muito ampla,
porque ela não testava em pessoas o comportamento observável, era intuitivo. Então o behaviorismo ele começou a fazer estudos que pautavam-se na prática desse comportamento. Então se tinha o seguinte segmento nessa teoria: nós temos o indivíduo, né? A exposição desse indivíduo a um estímulo, esse estímulo condiciona esse comportamento e aí então temos uma resposta. Então nós temos um comportamento conforme nós possamos condicionar esse comportamento. Inclusive, essa teoria ela é utilizada para que se adequem determinados comportamentos, se ajustem comportamentos, porque esse John Watson ele acreditava que, por exemplo, uma criança que tem um comportamento, um temperamento muito agitado, que tem um comportamento sem limites, digamos assim, ela tende a repetir esse comportamento se ela não for condicionada. Porém, se ela for condicionada a limitações, for condicionada a uma série de restrições, de respeito, de imposição de moral, de valores, ela vai ter certamente um novo comportamento condicionado a partir dos estímulos que são colocados para que ela seja condicionada. Então, o behaviorismo ele é um aprimoramento daquelas teorias anteriores de uma forma mais vasta, que já defende esse comportamento humano de acordo com os condicionamentos que nós somos colocados. Que vai muito além somente daquele funcionalismo, que vai além também daquele estruturalismo, porque a partir do behaviorismo, até mesmo as estruturas que são ausentes anatomicamente falando, elas podem ser estimuladas, condicionadas para que outras áreas cerebrais, né, comecem a executar, tenham condições de executar, de suprir a ausência de uma possível sequela na estrutura do sistema nervoso central, né, relacionando ao estruturalismo. E assim, foi uma das teorias que trouxe grande revolução para a psicologia, porque ela veio inovar esse pensamento, né, de somente compreender, mas também de condicionar, de modificar, de aperfeiçoar e de melhorar o comportamento humano.